Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Frois e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é o metaverso. Você já ouviu falar sobre isso, com certeza, mas será que você sabe realmente o que é metaverso? Então, para a gente iniciar esse vídeo, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir para o metaverso, para de lá a gente bater esse papo. Bora comigo? Pronto pessoal, então eu estou aqui direto do VRChat, que é um metaverso, para poder falar um pouquinho para vocês sobre essa realidade e poder explicar para vocês as principais tecnologias e poder mostrar para vocês como isso vai interferir na sua realidade. Então vamos embora comigo conhecer um pouco mais sobre metaverso. Metaverso é um termo usado para descrever um mundo virtual que tenta imitar nossa realidade através de dispositivos digitais. Ou seja, o metaverso é um espaço coletivo, nesse caso compartilhado entre várias pessoas, que mistura tecnologias como, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, internet. E a principal característica de um metaverso é que ele é uma realidade persistente. Vou explicar. Pensa num jogo de videogame. Num jogo de videogame você consegue, obviamente, pausar e continuar de onde você parou. Então você consegue parar o jogo, sair, fazer qualquer outra coisa e depois retornar e continuar de onde você parou exatamente com o jogo daquela forma que você tinha parado anteriormente. No metaverso, isso não acontece. O que acontece? Você consegue sair normalmente como você sairia de um jogo. Só que a diferença é que quando você sai do metaverso e você retorna, ele evoluiu, ou seja, ele continuou existindo mesmo na sua ausência. As pessoas continuaram interagindo, provavelmente as pessoas criaram eventos, as pessoas interagiram entre si, podem ter acontecido eventos que você possa ter perdido. Às vezes um mundo novo pode ter sido criado e você pode ter perdido uma série de eventos e situações que ocorreram naquele momento em que você estava ausente do metaverso. Por quê? Porque ele é persistente. Ele permanece existindo mesmo com a sua ausência, mesmo que você não esteja conectado naquele momento. É isso que torna o metaverso algo tão imersivo e tão real quanto a nossa realidade. A primeira vez que o termo metaverso foi usado foi no livro do escritor Neal Stephenson, o Snow Crash. Esse livro foi lançado em 1992. Esse livro ele foi inspirado na cultura cyberpunk, principalmente nas obras da trilogia Sprawl do William Gibson, que por sua vez renderam grandes filmes de ficção científica, como Johnny Mnemonic, o Ciborgue do Futuro, com o Keanu Reeves como ator principal, 13º Andar, onde inclusive várias pessoas dizem que Matrix foi inspirada nesse filme, e obviamente, mais recentemente, o filme Matrix. Todas essas obras serviram como inspiração para as inúmeras tentativas de se concretizar o metaverso como a gente conhece hoje. Uma das principais tentativas de se dar vida ao metaverso, uma das mais conhecidas dos últimos anos, foi o Second Life. Só que o que aconteceu é que naquela época em que surgiu o Second Life, ele teve uma repercussão muito grande, mas uma vida muito curta. Apesar de até hoje ainda existir o Second Life não persistiu durante muitos anos na mídia, devido ao baixo alcance tecnológico que a gente tinha naquele momento. Naquela época, os equipamentos não eram baratos e, consequentemente, não tinham uma tecnologia tão imersiva que te permitisse realmente vivenciar algo tão imersivo como a gente tem, por exemplo, hoje com os óculos de realidade virtual. Ao contrário do que você pensa, o metaverso não precisa de um óculos de realidade virtual como esse para ser acessado. Você consegue acessar diversas plataformas de metaverso através de smartphones como esse e você também consegue acessar através de computadores. E você nem precisa de uma máquina tão robusta assim para poder acessar o metaverso. Por exemplo, um dos jogos mais acessados pelos jovens, que é considerado um metaverso, o Roblox, ele é acessível por diversos telefones celulares de diversos tipos de configuração. Então, não necessariamente um telefone de última geração vai ser necessário para você acessar uma plataforma de metaverso. Óbvio que se a gente estiver utilizando um equipamento como esse, um óculos de realidade virtual, a sua imersão vai ser muito maior e você vai realmente conseguir extrair ao máximo todo o potencial que o metaverso tem para o seu negócio ou para a sua necessidade. Por exemplo, hoje, esse tipo de equipamento é utilizado para tratamento de fobias por psicólogos e também ele é utilizado na área de educação. Quer ver alguns tipos de usos que esse tipo de equipamento aliado ao metaverso pode fazer para você? Então, dá uma olhada.
Bom, pessoal, tô de volta aqui no VR Chat para poder mostrar para vocês que essa tecnologia do metaverso, ela pode ser muito utilizada para o turismo virtual. Exatamente, inclusive para a parte de entretenimento. Aqui, por exemplo, eu tô exatamente na mansão do Tony Stark, na mansão do Homem de Ferro, que é a mesma mansão onde foi filmado todas as cenas dos filmes do Homem de Ferro. Aqui eu consigo visitar tanto essa área onde ficam todas as armaduras do Homem de Ferro, quanto também consigo visitar toda a área da mansão lá em cima. Então consigo ir até no quarto do Tony Stark, exatamente, consigo falar com o Jarvis, inclusive, e também consigo, inclusive, analisar todas as armaduras de perto e olhar cada detalhe de cada armadura. Isso de forma bem imersiva, usando o óculos de realidade virtual. Então é uma grande oportunidade para quem trabalha com entretenimento usar a realidade virtual aliada ao metaverso e poder realizar grandes eventos imersivos, por exemplo, através de lançamentos de filmes e de grandes marcas. Fala pessoal, eu estou aqui agora numa sala de cinema só para mim, é exatamente isso. Esse aplicativo é o Big Screen e é onde eu estou exatamente nesse momento, numa sala de cinema inteira só para mim. Vou clarear um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Então aqui é uma sala de cinema completa, só que só estou eu aqui. Essa sala está sendo só para mim e eu estou assistindo a um filme em alta resolução, galera, exatamente, numa tela de cinema exatamente, extremamente grande, exatamente uma tela de cinema, como se eu estivesse no cinema de verdade. É aqui, é a mesma sensação que eu estou tendo. Então aqui na minha frente tem a tela de cinema, consigo assistir aqui facilmente, em resolução 4K, imagem perfeita. Som de alta qualidade, galera, e sala de cinema só pra mim. Então, a gente consegue ver com isso que a indústria do cinema também vai mudar,
porque justamente esse tipo de experiência vai se tornar cada vez mais comum. As pessoas vão ter cada vez mais acesso a esse tipo de tecnologia e isso vai fazer com que os filmes se tornem cada vez mais imersivos. Aqui eu poderia estar convidando outras pessoas para assistirem junto comigo na mesma sala. Poderia estar fazendo uma reunião de trabalho, por exemplo, ao invés de estar projetando ali na tela, por exemplo, o filme, poderia estar projetando uma imagem, né, algum tipo de outra mídia, por exemplo, para a minha equipe de trabalho. Então isso faz com que uma reunião se torne cada vez mais também descontraída. Eu posso fazer uma reunião totalmente diferenciada num ambiente como esse. E interagir com as pessoas também. Então isso permite que você possa, por exemplo, fazer espetáculos de teatro interagindo com a plateia de forma virtual da mesma maneira, e uma série de outras possibilidades são possíveis aqui. Óbvio que a gente também poderia estar monetizando um espaço como esse através de propaganda. Aqui vocês estão visualizando, não tem nenhuma propaganda, nenhuma publicidade nessa sala, mas poderia haver uma publicidade nessa sala, poderia haver um espaço desse também patrocinado por uma empresa, por exemplo. Então esse é um outro espaço, uma outra realidade que vocês também podem ter acessível. Aqui o Big Screen, que é esse aplicativo que a gente está usando agora, ele também é considerado um metaverso, porque aqui você também consegue fazer todas as mesmas interações que você faria em outro metaverso. Bom, agora eu vou curtir o filme. Um abraço para vocês, valeu! E que tal visitar um espaço como o Sebrae? Aprender mais sobre metaverso, interagir com as pessoas num espaço virtual como esse, poder, por exemplo, assistir a uma palestra em um auditório, interagir com uma instituição como o Sebrae, através de um espaço como esse aqui. Esse é um espaço do Sebrae do metaverso. Aqui eu estou mostrando mais um exemplo do uso da tecnologia de realidade virtual para o tratamento de fobias. Importante lembrar que aqui a gente não está falando necessariamente de metaverso, mas sim do uso da tecnologia de realidade virtual. Aqui você pode tratar tanto a fobia de elevadores, tanto quanto quem tem fobias à altura, por exemplo. E, inclusive, se você tem fobia à aranha, essa experiência também te permite tratar esse tipo de fobia. Aqui também uma ótima experiência em realidade virtual para o uso educacional. Então aqui a gente trabalha tanto a questão da coordenação motora através da interação com as mãos, o equipamento lê as suas mãos e você consegue trabalhar tanto a questão da coordenação motora com o estudante, quanto você também consegue trabalhar a questão da lógica, né? Então trabalhar desafios lógicos para que o seu estudante consiga superar os desafios e avançar de nível. Aqui uma outra experiência que pode ser utilizada para fins educacionais. Você pode visitar a estação espacial e fazer inclusive caminhadas espaciais. Você pode inclusive mostrar o espaço e a estação toda de fora para os seus estudantes. Então uma ótima experiência para quem trabalha com essa área. E o que falar das salas de reunião, certo? No período da pandemia, todo mundo trabalhou muito aí com reuniões online, né? Fazendo uma série de reuniões no formato online. Aqui você tem a experiência da mesma forma, só que trabalhando de uma maneira bem imersiva através da plataforma da própria Meta, do Facebook, né? Que é a Horizon. O Horizon Works ele te permite configurar todo o seu espaço
com a marca da sua empresa, por exemplo, e também te permite interagir com as pessoas. Então eu poderia estar fazendo aqui uma reunião com o pessoal da minha equipe, por exemplo, interagindo com todos eles. Eu consigo inclusive colocar o meu computador para aparecer aqui na minha frente, então eu estou visualizando a tela do meu computador nesse momento, visualizando aqui a tela do YouTube, por exemplo, do meu canal do YouTube, e eu consigo inclusive, onde vocês estão vendo esse espaço preto aqui, essa tela preta, eu estou visualizando agora a minha mão, inclusive, e o meu teclado e o meu mouse. Então, ao mesmo tempo que eu estou visualizando a minha mão virtual nesse momento, quando eu me aproximo para essa tela preta, eu consigo, com o óculos de realidade virtual, visualizar a minha mão real e o meu teclado real e o meu mouse real. Óbvio que a câmera não capta essa parte, mas eu consigo visualizar, é uma experiência em realidade mista. Isso é muito interessante porque eu consigo visualizar tanto o que está aparecendo na minha realidade física, por exemplo, quanto o que está aparecendo na minha realidade virtual. Então estou colocando esse vídeo, por exemplo, vou colocar aqui com o mouse agora para passar, por exemplo, para aquela tela maior ali, para projetar para todos que estivessem aqui junto comigo na sala de reunião. Então eu projeto agora na tela grande e todos podem visualizar a mesma coisa que está passando no meu computador agora. Exatamente como se eu estivesse numa sala de reunião presencial. Mas ao invés de fazer uma reunião num espaço como esse, por que não fazer uma reunião num espaço totalmente diferente? Imagina, por exemplo, fazer uma reunião saltando de paraquedas. Você pode reunir cada membro da sua equipe e fazer exatamente isso no metaverso. Let's go. Time to jump. 3, 2, 1, go! Bom pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre o metaverso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para outras pessoas e principalmente aproveita as oportunidades que o metaverso tem para te oferecer e conheça um pouco mais sobre essa tecnologia que está surgindo. Um grande abraço para você e sucesso!